Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui nessa plenária da nova central. Eu estou chamando já de Congresso Estadual. Eu estava tão animado que quando eu fiz o slide coloquei Congresso já, né? Mas não tem problema. Estamos todos juntos aqui novamente. Talvez não com, hein, Renaldinho? Talvez não com aquela alegria se estivéssemos em Foz, mas não tem problema. Temos a mesma alegria estando em Curitiba também. Para mim é sempre prazeroso, é sempre uma alegria muito grande poder trocar ideias com vocês, bater um papo. Eu quero de pronto então saudar a Federação dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliária do Paraná, na pessoa do companheiro Renaldinho, saudar o companheiro Wilson da Federação dos Trabalhadores do Turismo e Hospitalidade e salvar também o meu povo lá do rodoviário na forma da presidência do meu presidente João Batista, onde também com esses dirigentes sindicais rodoviários aprendo muito no dia a dia e poder partilhar com vocês algumas ideias nesse momento de crise e transição. Vivemos evidentemente um momento de tristeza, dificuldade, falta de fé, e eu acho que a mesa de abertura é boa porque ela dá um gás na gente, né? Nos coloca para pensar de forma proativa, positiva. Os tempos são difíceis, indiscutivelmente, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, nos arrancaram direitos sociais, fraquejaram ou tentaram debilitar as finanças sindicais, mas eu creio que o contexto de negociações coletivas desse ano e aquilo que se avizinha para 2019 passam por dois grandes eventos. O primeiro deles é a eleição presidencial, gente. Não dá para pensar o Brasil de 2019 sem entender qual será o projeto de nação que será escolhido nas urnas. Se será um projeto político de mais arroxo, ou se será um projeto político de tentar tirar o Brasil desse lamaçal e apontar para algum projeto de desenvolvimento para essa nação. A gente, entre nós e a nova central, democrática nesse sentido, tem várias posições, várias visões, mas eu acho que a melhor saída foi aquela que o João Batista tem batido na tecla com muita insistência. Nós temos que ter um posicionamento daqueles que nós não iremos votar. Mas, embora já sabemos dos quais não iremos votar, mas a maldade sempre cria raízes. E vão aparecer caras novas nessa eleição, mas que são a versão 2.0 da maldade antiga, né? Então lá em Londrina tem um cara que votou contra a gente, botou a filha candidata a deputada federal, né? O candidato a senador pelo PTB lá da Cida botou a filha candidata a deputada federal. Aquele ruralista lá do oeste, eu esqueci o nome, o Esperafico, né? Botou o filho. Então assim, a novidade é mais do mesmo, nós não podemos nos enganar e nem nos auto-enganar, né? Então veja, o campo democrático popular, com todos os partidos que vocês já sabem, já conhecem, tem gente que vem falar sobre isso, muito mais competência do que eu, tem que estar prestigiado no nosso voto e na nossa indicação de voto. Porque, gente, dirigente sindical que votar em deputado que apoiou a reforma trabalhista, convenhamos, né? Convenhamos, né? Com toda a franqueza que eu tenho com vocês. Não dá, né? Não dá, né, Renaldinho? Aí é passar o recibo, né? Então nós não queremos isso. Nós, dentro de todas as dificuldades do sistema de representação política, e também nós temos dificuldade com a representação política, né? E eu vou falar de algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar, que é financiamento. Vou falar de financiamento e vou falar de algumas estratégias de enfrentamento. Mas está todo mundo, eu não duvido, e eu sou solidário nisso, está todo mundo preocupado com as finanças sindicais. Como é que vai pagar, manter a estrutura, manter funcionário, manter o carro, manter assessoria jurídica, econômica? Eu acho que isso é uma questão que está dada e cada vez mais nós vamos nos debruçar de forma a pensar como dar visibilidade e viabilidade para as estruturas sindicais. Em determinados momentos a gente vai ter que, efetivamente, no interior de cada federação, de cada segmento ou ramo, ter um diálogo franco entre nós.
talvez muitas estruturas sindicais localmente não vão conseguir existir. E nós temos que aproveitar essa unidade que nós temos no âmbito da central para, quem sabe, localmente buscar unificação de estruturas e por que não? Bom, se, por exemplo, lá em Cascavel puder juntar rodoviário, construção civil e turismo e hospitalidade no mesma estrutura, por que não? Talvez a gente já tenha que começar o mais rápido possível para essas fusões de estruturas com vistas a reduzir custos. Isso aqui é só uma ideia, um exemplo, para que a gente possa se antecipar ao problema. O que a gente não pode é chegar em janeiro e fevereiro de 2019 sem minimamente ter um planejamento do que faremos com aquilo tudo que é um patrimônio da classe trabalhadora, que é um patrimônio que foi gestado, gerado e pensado por vocês, que são lideranças sindicais, mas que a gente precisa ter tempo para enfrentar o inverno. E não vamos nos iludir, gente. Ganhe o bônus do pessoal não vai ser no primeiro trimestre de 19 que vai mudar a reforma trabalhista e o nosso financiamento sindical vai ser garantido. Vai ser um processo de luta em 2019, não vamos nos enganar. Né? Nós precisamos ter clareza disso, porque senão a gente fica achando que os nossos problemas, estourou a champanhe na virada do ano, em 19 está tudo resolvido. Não vai estar. Nós vamos ter que nos manter vigilantes, atentos, organizados e unificados para fazer as nossas lutas em 19. Com menos recursos, com o pessoal desanimado, mas buscando sempre possibilidades concretas de ter clareza nos nossos objetivos. E para acertar os nossos objetivos, nós temos que acertar no diagnóstico. Então, cada entidade sindical já deve estar fazendo o seu diagnóstico interno, pensando, discutindo na sua diretoria, discutindo qual é o tamanho de desafio que nós vamos enfrentar. Então, eu não falo isso com alegria, eu fico triste em ter que dizer isso para vocês, mas nós não podemos nos enganar. Né? Eu acho que a plenária tem esse papel mesmo, da gente fazer esse papo reto, esse papo sincero, no sentido da gente pensar, não para assustar e nem para desanimar, mas no sentido da gente encarar os problemas e fazer os planejamentos. Por isso eu queria trazer algumas situações talvez que vão deixá-los um pouco mais indignados até, mas que sejam importantes. Né? Existem dois grandes organismos de representação na sociedade. São os partidos e os sindicatos. Os dois têm modelos de financiamento da sua existência. Dos sindicatos vocês já conhecem, não preciso falar para vocês, vocês já sabem quais são. Mas dos partidos eu queria trazer algumas novidades aqui que eu estou também me preparando para participar de um congresso em Belo Horizonte e eu comecei a pensar, eu já tinha tocado nesse tema do financiamento partidário e do financiamento sindical, mas tem alguma coisa que eu acho que a gente precisa pensar melhor e eu queria trazer uma informação para vocês que eu acho que talvez não esteja muito clara para todo mundo no que diz respeito ao financiamento dos partidos. Porque quanto ao sistema S a gente já tem debatido e conversado bastante, né? Então vamos lá. Na nossa vida nós vivemos basicamente de mensalidade associativa, não é isso, pessoal? Mensalidade do sócio. A contribuição sindical, que deu esse nó agora, se ela é devida, se ela não é devida, se é constitucional, não é. Me parece que o grande desafio para 2019, para o movimento sindical, especialmente da nova central, que defende o sistema confederativo, o sistema previsto no artigo 8º, nós vamos investir o nosso tempo e a nossa energia para seguir ainda postulando a contribuição sindical ou não? Só precisamos responder isso do ponto de vista estratégico. Porque a contribuição sindical é a única que mantém o sistema. Se nós abdicarmos da contribuição sindical, certamente nós vamos fragilizar ainda mais as federações e confederações. Se está difícil para os sindicatos, muito mais para as federações e confederações que dependem desse recurso para a manutenção das suas estruturas. E é uma questão que eu já venho falando desde o ano passado. Qual é o pacto político? Qual é o pacto político do movimento sindical? Ele passa pela manutenção da contribuição sindical ou não? Nós precisamos dizer isso sincero e honestamente. No âmbito dos ramos, das federações,
para que a gente também não se engane nas estruturas superiores. Porque não só das estruturas superiores do sistema confederativo, mas também como da central. Porque a central também depende do recurso da contribuição sindical. E dependendo do projeto político que vença as eleições, pode ser que a gente tenha que apostar mais ainda na manutenção da contribuição. E para isso nós precisamos acertar a nossa estratégia. Que de alguma forma as entidades corrigiram rumos, mas para dizer o seguinte: independentemente do julgado lá no Supremo Tribunal Federal, segue em aberto, repito, segue em aberto a disputa da questão relativa à autorização prévia e expressa do indivíduo trabalhador na empresa ou dele numa assembleia da categoria. Quero trazer uma notícia a vocês. Eu não sei quem que estava aqui no fórum em Londrina, levanta a mão. Que a gente fez semana passada. Só o João estava? O outro companheiro? É pouca gente. Então a gente fez na semana passada um debate bem bacana lá com os procuradores do trabalho, com o Dr. Eiler e o Dr. Marcelo Adriano, além de outros professores lá da UEL, onde a gente fez uma conversa importante sobre atos antissindicais, mas efetivamente o nosso debate ficou centrado na questão do custeio sindical. E para o meu espanto, e acho que até para o do João Batista, os procuradores ao final deram um recado bem importante, não é isso, João? Dizendo quais são os critérios que na maioria, veja, eles externalizaram um debate interno dos procuradores na PTM de Londrina, ou seja, os procuradores do trabalho lotados em Londrina, que discutiram internamente e já manifestaram, coisa que eles não fazem, muito difícil, de forma expressa, quais são as condições para a aprovação da contribuição sindical e das contribuições negociais. Eu achei um belo avanço e é importante até que a gente reconheça o papel do procurador do trabalho, Dr. Alberto Emiliano, da CONADES, no sentido de construir esse consenso interno com vistas à adoção de um futuro TAC ou de uma futura orientação nacional da CONADES, no sentido da gente, tanto na contribuição sindical quanto na contribuição negocial assistencial, avançar para a questão da aprovação assemblear. Eu acho que a gente tem que localmente, pessoal, fazer algumas conversas com os procuradores, porque a gente vai circular o estado do Paraná agora com audiências públicas regionais. A próxima que está agendada, aviso aos navegantes do Sudoeste, é em Pato Branco, né? Então Pato Branco será a próxima etapa das nossas audiências públicas para colheita de denúncias de atos antissindicais, e eu estou com a responsabilidade de organizar um seminário no período da tarde, onde nós vamos conversar com os procuradores, debater com eles quais são as condições para que a gente avance num consenso interno das procuradorias do que é o ideal ou razoável para ser estabelecido, tanto na contribuição sindical quanto na nossa contribuição assistencial negocial conhecida de todos nós. Então eu creio que aqui no estado do Paraná, e o Denilson tem sido muito importante nisso, e o apoio dos companheiros localmente, no sentido da gente construir uma nova narrativa para a gente garantir a nossa contribuição. Ninguém, gente, ninguém vai nos dar nada de graça. Ninguém. O Congresso Nacional, ninguém. Nós temos que pressionar para obter os nossos interesses. É importante a gente votar em gente que esteja mais próxima da gente? Sim. Votar, fiscalizar depois e pressionar. Porque é orar e vigiar. Mesmo com os nossos aliados. Vocês sabem que eu tenho lado nessa história. Mas nós temos que votar, fiscalizar e cobrar depois. Para que a gente não seja surpreendido com a rapidez que foi a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista tem alguns aspectos que eu já vou falar para vocês do que foi a troca dela em alguns casos. Bom, dos patronais, aí é um tema que a gente também já tem discutido, debatido. Eles também vivem de mensalidade associativa,
os sindicatos patronais têm os seus filiados, cobram mensalidade. Também, então, com o pepino da contribuição sindical. E eu acho que é importante a gente fazer diálogos locais com os patronais, até para botar o termômetro e ver como é que anda a vida das estruturas sindicais patronais. Porque há um limite para o sistema, os convênios e repasses do Sistema S. Eles não vão ter dinheiro para manter todos os sindicatos patronais. Eles vão manter por um tempo, mas não vão conseguir manter para todos. E isso vai gerar uma crise dentro da trincheira deles. E nós precisamos saber o que está acontecendo. Por isso que é importantíssimo que os companheiros localmente façam conversas com os patronais para saber o que está acontecendo. Como é que está tudo beleza aí, presidente? Está tudo certo? Eu tenho ouvido alguns depoimentos de que já há problemas. E essa é uma questão que a gente precisa explorar a nosso favor. No sentido de explorar essa divisão dentro do patronato. Nós precisamos saber se a supressão da contribuição sindical afetou ou não a vida deles. E certamente o repasse do Sistema S não será suficiente para manter as estruturas. Então isso é um problema que eles também vão ter que enfrentar e certamente de alguma forma isso vai ter que ser dado solução. Vocês já viram que no caso do patronato rural, o Temer foi lá e fez o ajuste do repasse do Sistema S para a CNA, para a Confederação Nacional da Agricultura. Então eles, do ponto de vista patronal, sempre dão um jeito, sempre acham uma solução. O que nós temos, na verdade, é que cada vez mais ter um diagnóstico mais claro do que acontece no sindicalismo patronal. E eles estão articulados. Basta ver que os dois candidatos a vice das duas candidaturas que estão em primeiro e segundo lugar nas pesquisas são dirigentes sindicais patronais. Não sei se vocês sabiam. O vice do Ratinho é o Darcy Piana, que é do comércio, da FEComércio, da Associação Comercial do Paraná. O vice da CIDA é o Coronel Malucelli, que é da Federação do Transporte. Ou seja, o sindicalismo patronal também se deu conta que ir para a política é importante. E é isso também que a gente tem que se dar conta no nosso dia a dia. Pois bem, em alguns casos também existem situações de contribuição ou confederativa ou assistencial negocial que são repassadas para os sindicatos patronais. Nós temos que saber também se essas contribuições para os patrões fixadas nas nossas convenções, naquelas que porventura tenham essa fixação, se os patrões estão ou não respeitando as contribuições previstas. Não sei se vocês já viram um vídeo que rola na internet daquele cara da Havan. Já viram? Não, temos que reforçar o sindicato patronal, tem que pagar. Vocês já viram esse vídeo, né? Aquele fascistoide lá. Reforçando a importância de pagar, mas é o cara que mais desrespeita direito de trabalhador, não é isso? A Havan, inclusive ela patrocina um time aqui da capital, mas vamos lá. Vou falar dos partidos políticos, dos nossos amigos, dos nossos aliados. Então eu vou contar uma história para vocês que eu acho que é importante a gente refletir sobre ela, para que a gente aumente a nossa narrativa não só para o Sistema S, mas para todas as formas de financiamento público existentes para organismos de representação da sociedade. E os partidos representam a sociedade brasileira, não representam? Goste, se eu não gosto, eles existem, funcionam, estão estruturados, tem diretórios nacionais, estaduais, municipais, tem vereadores, deputados estaduais, federais, governadores e presidentes. Eles funcionam, existem e são um espaço de mediação entre a sociedade e o Estado, né? Então, por isso, nós precisamos entender, para além do debate que fazemos com o Sistema S, a seguinte questão. O fundo partidário, o que é o fundo partidário? É uma parte de recursos do orçamento da União que é destinada aos partidos políticos para que os partidos políticos possam existir. Ou seja,
A lei dos partidos políticos cria uma forma de divisão de recursos, que se dá com base no quê? Pelo número de deputados federais eleitos, neste caso, em 2014. Por isso é muito importante eleger deputados federais, porque a bancada que elege deputados federais, o número de deputados eleitos define o tamanho da participação no fundo partidário. É engraçado, eu queria fazer essa reflexão com vocês. A representatividade, lembram da representatividade que a gente discute nas centrais? No caso dos partidos políticos, a representatividade se dá não pelo número de filiados ao partido, mas sim pelo número de votos recebidos e que se transformaram em deputados federais eleitos. Vejam como a lógica é diferente. Se por um lado eles nos exigem que a gente tenha o filiado na nossa associação sindical, ou seja, a minha representatividade se dá pelo número de filiados, e foi um pouco a fórmula que se adotou para as centrais sindicais. No caso dos partidos políticos é diferente. Não é o número de filiados ao Demo, por exemplo, ao Democratas, que define a cota parte de participação dele no fundo partidário, mas sim o número de deputados federais eleitos. Vejam essa diferença. E só para vocês terem uma ideia, até junho de 2018 foram 310 milhões de reais repassados aos partidos, que são rateados pelo tamanho das suas bancadas. Então o PT, como elegeu mais, recebeu mais, aliás o PMDB, como elegeu mais, aí depois veio o PT, deu o PSDB e assim sucessivamente os partidos. Então eles participam desse rateio. Mas teve um outro negócio que a imprensa noticiou e eu não entendi muito bem, que é o tal do fundo eleitoral, que eu achava, e até tinha falado uma vez, que estava dentro do fundo partidário. Não. O fundo eleitoral é outro fundo que, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de acabar com o financiamento privado, lembram daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com o financiamento privado? O que eles fizeram? Criaram outro fundo, que é o Fundo Especial para Eleições, que tem lei própria. E, meus amigos, 1,7 bilhão de reais. 1 bilhão e 700 mil reais. Que serão destinados para campanhas. 1 bilhão e 700 milhões. É 1 bilhão e 700 milhões. Eu botei bilhões, está errado. Não deu 2 bilhões, é 1 bilhão só, né? 1 bilhão e 700 milhões de reais que estão sendo rateados entre os partidos políticos. Grande amigo doutor Camargo, nos encontramos nos rincões do Paraná. Virá, logo, esse flamenguista que está de cabeça inchada hoje. Mas ele está lá no fundo, vocês não viram ele. Um abraço, Camargo. 1 bilhão e 700 milhões de reais que são rateados aos partidos políticos. Então, 1 bilhão e 700 com 300 são 2 bilhões de reais rateados entre os partidos políticos. É justo? É legítimo? Eles mesmos decidiram. Os próprios parlamentares, deputados e senadores decidiram ter um fundo público que ninguém perguntou para você se esse fundo vai para o Demo, para o PPS, para o PROS ou para o PSL lá do Bolsonaro. Ninguém perguntou para vocês se esse dinheiro vai ser distribuído de que forma. Esse dinheiro é distribuído sim a partir do nosso voto, da decisão do nosso voto no deputado federal. Vocês entenderam a importância? Claro que a eleição de presidente é muito importante, mas a de deputado federal é muito importante, porque ela é o parâmetro de divisão da grana do fundo partidário. Do fundo partidário e do fundo eleitoral. O critério é o mesmo. Quem recebe mais? O PMDB, que elegeu mais deputados. Depois o PT. No caso do fundo eleitoral, há uma regra temperada, que é a bancada eleita em 2014 e a bancada apurada. Eles fizeram a última apuração, acho que em março desse ano, que foi o limite para a filiação a novos partidos, fazem a média. Então, no caso do PT, elegeu 69 deputados e hoje tem 61. Esse número é utilizado para o rateio, a média de 69 com 61,
para o rateio da grana do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então entendam, gente, que há um mecanismo de representação, que são os partidos políticos, tem financiamento público. Dinheiro do orçamento da União. Não existe segredo nem mágica. Os impostos que nós pagamos, dos tributos federais, são juntados e veja, isso até junho, no caso do fundo partidário. Até o final do ano são mais 300 milhões. Então, no ano, serão 620 milhões de reais repassados aos partidos políticos. No caso do Brasil, é dinheiro, mas é porque o Brasil é grande também. São vários partidos, vários estados, enfim. Mas para a gente entender que, quando tentam criminalizar a contribuição sindical, que é para nós, eles esquecem de fazer o debate dos recursos do fundo partidário. Esquecem, no caso do sindicalismo patronal, que também os recursos públicos advindos das contribuições sociais servem para o financiamento do sindicalismo patronal. Eu estou dizendo tudo isso para que a gente pense e reelabore o nosso discurso e passe a exigir compromissos, e vocês viram aqui, não foi por menos que a Gleice falou do nosso sistema de financiamento, porque eu mandei o recado, disse que isso era muito importante para nós, que ela se comprometa com essa agenda e com essa pauta, mas independentemente de quem vocês vão escolher ou votar, claro que a gente indica e sinaliza os candidatos, mas que exijam esse compromisso. O senhor é deputado, o senhor é candidato a senador, o senhor quer a destruição ainda mais dos sindicatos? E o Bolsonaro deixa isso claro, né, gente? Se tem alguém pensando em votar no Bolsonaro, é votar e dar o tiro logo no pé, né? Temos dois aqui também. Então. Veja, eu tenho uma só, eu tenho uma missão nessa eleição.